Continuando então acerca do assunto da história do livro de Urântia, então você vê logo no início que há uma divergência do Dr. Sprunger e a questão do Dr. William Sadler. Uma cópia desse documento com a palavra Sadler, escrita através da capa, ruminado pelo Dr. Sprunger, contém indicações de edição e anotações que provavelmente foram escritas pelo Dr. Sadler. A história 2, agora outra história do livro de Urântia, foi elaborada por um ou dois indivíduos anônimos, ninguém sabe qual é o nome, e foi submetida a uma corte em 1944. Era muito comum naquela época, todo documento que tinha uma grande importância, passar por uma corte de autorização de autenticação. Em procedimento da Urântia Foundation, ou Fundação Urântia, durante um litígio de copyright contra Christian Mahera. Embora a Urântia Fundação e outros constituíssem a se referir a este documento como escrito pelo Dr. Sadler, quase certamente isso não ocorreu. Observe, no início da própria Fundação Urântia, quem está contando essa história, repito, não sou eu, Profeta Lu. Não sou eu que estou descredibilizando a história. É a própria história oficial internacional da Fundação Urântia que está fazendo isso. Você observa que a própria história oficial do livro conta que há duas versões da história. Então, se há duas versões da história, você já começa a observar que você não pode pegar nem a história, nem o livro de Urântia e interpretar literalmente, fazer esqueminhas, esse texto com esse aqui, esse texto com esse aqui, porque na hora que você faz isso, dentro de toda a ambiguidade do texto, o que o texto vai dar em algumas passagens, motivo para duas ou três interpretações, isso faz com que as pessoas que têm essa visão, ou passam para as outras pessoas essa visão, vai tornar o livro de Urântia um livro com teor fundamentalista, religioso e descredibilizado da história equilibrada, da história real, racional, da própria história do livro de Urântia e do próprio livro. Na página 19, duas histórias sobre o próprio livro de Urântia, ambiguidades. Veja como é que fica então. O documento História 2, como foi submetido à corte, não tinha capas, mas começava com o que era a página 2 da História 1. As páginas foram obviamente renumeradas, tendo em alguns casos dois números de páginas conflitantes. Já houve problema de conflito de arrumação de texto. A História 2 é um híbrido, ou seja, quem está falando isso é o livro. Ou seja, há duas visões distintas, que é obviamente o produto de um escritor e editor inexperiente. Ou seja, a pessoa que pegou a História 2 não tinha qualificação completa, era um inexperiente para narrar o texto. Então tudo aquilo que é narrado de uma forma inexperiente pode trazer, durante toda a evolução, histórias truncadas. O Dr. Sadler era um escritor consumado. Há deselegantes mudanças da segunda para a terceira pessoa e longas passagens fazem referência ao Dr. Sadler na terceira pessoa. No lugar, página 7, o escritor inseriu um comentário. O médico continua sua narrativa. O Dr. Sadler jamais escreveu acerca de si mesmo dessa forma. A informação da História 2 é útil, mas deve ser encarada com alguma precaução. E avaliada em confronto com a outra informação, uma cópia do original submetido à corte foi fornecida por Christian Mahera. Ou seja, houve sempre o conflito de duas histórias do livro de Urântia, a História 1 e a História 2. Inclusive, como eu faço faculdade holística, faculdade gnóstica, sempre quando eu vou defender o livro de Urântia, e eu sou um defensor do livro de Urântia, porque para ser defensor do livro de Urântia, não é passar para o povo uma história irreal. Eu não posso passar a história do livro de Urântia sem essas dificuldades que tem na história, que tem no livro. Porque caso eu não passe isso, mais na frente, quando uma pessoa for estudar com mais profundidade a história do livro, acerca do livro,
ou mesmo dentro do livro, ela vai ver que tem algumas coisas que não vão bater. E isso vai trazer dificuldades para depois você tentar consertar toda a questão do livro, toda a mensagem do livro, porque você já falou desde o início que o livro é uma revelação pura, é uma revelação exata, é uma revelação maravilhosa. Eu creio que seja tudo isso. E é tudo isso. Porém, quando essa revelação chega à mente humana, ao lápis humano, à mão humana, à forma manuense do homem escrever, ou datilografar, ou traduzir, ou passar para frente, aí a própria história do livro de Urântia vai falar e há contrapontos. Então não sou eu que estou dizendo novamente, é a história do livro de Urântia. Como fica então a história 1, a história 2? Qual é a história que a gente vai assumir como verdadeira no livro de Urântia? Usando um método filosófico, um método científico, para a gente fazer as 3 perguntas da dialética, o método dialético, o método aristotélico, o método usado, porque o próprio livro de Urântia, ele usa uma ferramenta da filosofia. Então, usando o próprio método da filosofia, o método dialético, eu tenho que fazer 3 perguntas nesse primeiro ponto da história do livro de Urântia. A tese. Qual é a tese? Existem 2 histórias. Existe a história 1 e existe a história 2. Claro. Antítese. Temos que escolher uma das 2 histórias. Um grupo pode escolher uma história que seja mais conveniente com aquilo que se acredita. Por isso que a gente ouve muito por aí. Eu creio que o livro de Urântia é assim. Eu creio. Ah, então você está usando o crer. Formidável, fantástico. Parabéns. Você tem direito. Como também eu tenho o direito de usar qualquer argumento em cima do livro de Urântia. Fantástico. Nem eu sou mentiroso porque discordo da sua crença, e nem você é mentiroso por discordar da minha crença. Só quem parte para a ofensa moral é que é uma pessoa ainda que não evoluiu. Porque nós estamos aqui tratando de crenças, de interpretações. E o mundo da crença, o mundo da interpretação, não há mentiroso e não há verdadeiro. É crença, é posicionamento. E o nosso canal, Merkabah, Fraternidade Urântia, ele não só trata o livro de Urântia, mas como outras revelações, nós tratamos as coisas como elas são, racionalmente falando. Então a tese, existe 2 histórias do livro de Urântia. Uma antítese, temos que escolher uma delas. A síntese, devemos analisar as 2 histórias e ponderar. É isso que nós temos que fazer. Analisar as 2 histórias. Então nós vamos analisar as 2 histórias e ponderar. E ver que a melhor forma de você entender é o equilíbrio. Ninguém tem o direito de ir contra a sua crença. O que você acredita é sagrado, é lindo, é maravilhoso. O que eu acredito também é sagrado, lindo e maravilhoso. Porque a crença, ela me dá a oportunidade de criar vínculos com outras pessoas que tenham a mesma ideia, a espiritualidade que eu possa crer. Assim como eu acredito que tem muitas pessoas que precisam da ideologia que eu defendo e que não vão para um lugar, não vão para um meio de interpretação mais literal, mas concebem essa visão mais equilibrada e racional do livro de Urântia. Então, no próximo vídeo nós seguimos com a história.